Nós estamos falando sobre os atributos de Deus. Então vamos recapitular rapidamente o atributo de Deus. O que é atributo? Atributo é diferente de qualidade. Nós, os seres humanos, temos qualidades. Deus tem atributo. Qual é a diferença? Qualidade é algo que eu tenho hoje, eu posso ficar sem aquela qualidade e eu continuo sendo a mesma pessoa. Vamos supor que, vamos dar um exemplo aí, a pastora é uma pessoa simpática, sorridente. De repente ela resolveu não ser mais simpática, não ser mais sorridente, mas ela vai continuar sendo a pastora. Então, qualidade você pode ter e perder. Geralmente, qualidade é algo que alguém dá a você, é alguém que acha que você tem ou não. Atributo é diferente. Atributo é aquilo que faz parte do ser da pessoa. Então, Deus não é o que a gente acha que Ele tem, não, Ele tem. E nós já vimos alguns, aí no começo está escrito assim, atributos incomunicáveis. Isso quer dizer o quê? São atributos que somente Deus tem. Quais são? Lê aí para mim, todo mundo junto. Qual é o primeiro atributo que só Deus tem? Não. Lá no comecinho, estava nos atributos comunicáveis, não? Só comunicáveis? Deus como espírito pessoal. Então está falando dos atributos comunicáveis. O que quer dizer isso, queridos? A primeira qualidade que a gente vê aí, o primeiro atributo que a gente vê em Deus, é que Ele é Espírito. Agora, quando a gente fala que Ele é Espírito, vamos entender o seguinte. Uma coisa bem interessante. Abra sua Bíblia aí em João 24, João 4, 24. Olha como que a língua portuguesa é interessante, como a linguagem é interessante. João 4, 24. Quem achar, pode ler, por gentileza. Porque você é espírito, não importa que eu adore ou adore espírito e verdade. O que nós podemos chamar de atenção aí? Vamos destacar isso. A Bíblia falou, o que ele falou aí? Deus é um espírito, é isso que falou? Não, a Bíblia falou que Deus é espírito, é totalmente diferente. E até a palavra espírito está em maiúscula, a letra E. Quer dizer, Deus não é um espírito. Deus não é mais um espírito entre todos. Ele é espírito. Ele é a fonte dos espíritos, dele sai todos os espíritos. Tudo que é espiritual partiu de Deus. Isso, pastor, é tudo que é espiritual partiu de Deus. E Satanás partiu de Deus. Depois o diabo virou mal. Mas a origem de Satanás foi em quem? Foi Deus. Então Deus não é um espírito. Deus é espírito. Toda a ideia de espírito vem de Deus. Toda a ideia de espiritualidade vem de Deus. A primeira coisa que a gente tem que destacar é isso. Que o que a gente vai entender? Por ele ser espírito, é um ser substancial. Deus é um ser substancial. Não uma coisa assim, vaga no mundo. Não, Deus é um ser substancial, imaterial. O que quer dizer isso? Amém? O que quer dizer isso? Deus não tem como ser palpável. É uma coisa que eu já comentei, que é bom a gente... presbítero, se quiser, chega para frente um pouquinho também. Não tem como, se você for um dia ouvir, ou pode ser até aqui mesmo. Aqui não vai acontecer isso que a gente está ensinando. Olha, adorar, imagina Deus. Então, como você imagina Deus? Ele é imatéria, você não vê, ele é espírito. Deus é espírito. Aí, naturalmente, já disse o que? Que ele é invisível. Não tem como ver Deus. Vamos deixar isso claro, não tem como ver Deus. Aí, vou ensinar duas palavrinhas. Se você tiver papel e caneta, você pode até anotar. Tem duas palavrinhas interessantes sobre ver Deus. A primeira palavra se chama teofania. O que é a palavra teofania? Teofania quer dizer qualquer manifestação visível de Deus. Vamos repetir? Teofania é qualquer manifestação visível de Deus. Vamos dar alguns exemplos. Quando Moisés foi chamado, o que Moisés tinha chamado dele? Gente, uma árvorezinha, um arbusto, uma sarça pegando fogo. Não era Deus, era uma manifestação de Deus. Isso se chama teofania. Certo? Outra manifestação de Deus, Elias, profeta Elias, ele corre e se esconde na caverna. Aí diz o quê? Que vem um vento forte, vem fogo, vem terremoto. Era Deus? Não, eram manifestações
visíveis de Deus, era teofonia. Então, o que quer dizer? Ninguém vê Deus. Aí a maior manifestação visível de Deus se chama Jesus Cristo. A maior manifestação visível de Deus é Jesus Cristo. Então, se alguém quiser ver Deus, tem que ver Jesus Cristo. É assim que funciona. Quer ver? Abra sua Bíblia, por gentileza. Não sei se está aí já na folha. 1 Timóteo 1,17 e 1 Timóteo 6, 15 e 16. 1 Timóteo 1, 17, 1 Timóteo 6, 15 e 16. Quem achou? Pode ler. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Como que Paulo descreve Deus para Timóteo? Ao Rei eterno, imortal e visível. Então, alguém chega para você e fala, eu vi Deus. Então, está contra a Bíblia, porque a Bíblia fala que Deus é invisível, então não tem como você ver Deus. Agora, 1 Timóteo 6, 15 e 16. Quando chegar o tempo certo, Deus fará com que isso aconteça. O mesmo Deus que é o bendito e único Rei, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o único que é imortal. Ele vive na luz e ninguém pode chegar perto dela. Ninguém nunca o viu, nem poderá ver. A ele pertence a honra e o poder eterno. Amém. Como diz aí, uma luz inacessível, aquele que ninguém jamais viu. Aí eu falei que tem duas palavrinhas. Teofania é uma palavra, manifestação visível de Deus, e tem cristofonia. O que quer dizer isso? Manifestações visíveis de Deus, de Cristo. Manifestações visíveis de Cristo. Vamos dar alguns exemplos. O que quer dizer isso? Cristo, mesmo antes de ele ter nascido, ele apareceu no Velho Testamento. Vamos gravar isso. Cristo, antes de ter nascido, ele apareceu no Velho Testamento. Exemplos: Gênesis 32, Jacó lutou com um homem, era Jesus Cristo. Josué olha, tem um homem todo vestido com roupa militar, e ele pergunta, você é um dos nossos ou deles? O que ele responde? Eu sou o príncipe do exército do Senhor, Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo apareceu várias vezes no Velho Testamento, mesmo antes de ele nascer de Maria, certo? Então, o primeiro atributo que nós estamos vendo aí na folha, qual é? Espiritualidade, não é isso? Qual o segundo atributo? Isso. Aí, querido, esses atributos, Deus tem 100%. Vamos deixar isso claro. Deus tem 100%. Olha só uma coisa interessante. Deus não tem como ir melhorando. Deus não piora, mas ele não vai melhorando. Por quê? Ele é perfeito em tudo. Tudo que Deus tem é 100%. Tudo. Deus tem sabedoria? 100% de sabedoria. Deus tem amor? 100% de amor. Então Deus não melhora. Ele já está no clímax total. Então agora nós vamos ver algumas partes desses atributos intelectuais de Deus. Na Escritura, Deus é apresentado como luz. E, portanto, como perfeito em sua vida intelectual. Quer dizer o quê? Deus é aquele que dá entendimento. A primeira parte do atributo intelectual de Deus se chama conhecimento de Deus. A gente pode definir como o conhecimento de Deus como a perfeição de Deus, pela qual ele, de maneira inteiramente única, conhece-se a si mesmo próprio e a todas as coisas possíveis e reais num só ato eterno e simples. Então vamos lá, queridos. A primeira coisa interessante é o quê? Que Deus conhece a si próprio. Pastor, por que é interessante? Você conhece a si mesmo? Você se conhece? Não. Emocionalmente, sentimentalmente, muito menos espiritual e até fisicamente. Você sabe como que está seu coração agora? Sabe como está seu pulmão, seu rins? Como que estão seus músculos? Então a gente não conhece nem a nós mesmos. A primeira coisa, Deus conhece a Ele mesmo. É um ato incrível. Ele se conhece plenamente. Depois o que? Ele conhece todas as coisas. Todas as coisas Deus conhece. Conhece tudo e todos ao mesmo tempo. A visão de Deus, como eu falei na outra quarta-feira, aqui a gente está dando uma pincelada para dar continuidade. Quando Deus olha para mim, olha para você, Deus olhou agora para o diácono Joaquim. Quando Deus olha para ele, eu estou olhando para ele, olha para ele agora ali, dá uma olhada para esse senhor simpático. O que você está vendo? Você está vendo o diácono Joaquim
um calça jeans, tênis, uma camisa roxa. Quando Deus olha para ele, não, ao mesmo tempo Deus olha o coração dele físico, o pulmão como está, o rins, o sangue correndo na veia dele. Deus olha, já deu uma visão plena quando ele nasceu, como que ele viveu, como ele está vivendo, como ele vai viver. A visão de Deus não é picada como a nossa, é plena, é total. Aí quando Deus olha para o diácono Joaquim, Deus vê o que também? Como que está o coração dele, todas as áreas, como está o sentimento dele, como está o equilíbrio emocional dele. Então a visão de Deus sobre o diácono Joaquim, sobre nós, é uma visão total, instantânea, imediata. Ele não vê apenas esse ato nosso, ele vê tudo em geral. Vamos ver alguns textos bíblicos? Eu não sei se são os mesmos que estão aqui, que eu pedi para fazer um resumo. Então, oi. Quando a Bíblia fala, Moisés falava cara a cara do Senhor, é sentido de quê? Sentido figurado ou era Jesus Cristo. Lembra que tem aquela hora que Moisés fala assim, Senhor, eu quero te ver. Jesus fala assim, não. Deus fala assim, você não pode me ver. Porque ninguém que me viu sobreviveu. Aí ele fala, eu vou passar, você vai ver as minhas costas. Então, toda manifestação de Deus é expressada por Jesus Cristo. Quando a Bíblia fala que o Senhor conversava cara a cara com Moisés, não é Deus. Bem provável Jesus Cristo. Bem provável ou não é? Não é Deus. Porque a Bíblia mostramos aqui que Deus é invisível. Então era a pessoa igual quando Deus desce para conversar com Abraão. Lembra antes de Sodoma e Gomorra? Eram 3 homens. 2 eram anjos, ficou comprovado isso. E o terceiro que ficou, ou o primeiro que ficou com Abraão, ele deixa claro que ele começou a falar como Deus. Então, forma humana de Deus é quem? Jesus Cristo. Toda a forma humana de Deus é Jesus Cristo. Qualquer outra manifestação, tudo bem, é uma teofonia. Forma humana de Deus é Jesus Cristo. Ali, quem está conversando com Moisés ou com Abraão, com certeza era Jesus Cristo. Vocês vão de dúvidas, com certeza Jesus Cristo. Vamos lá. Conhecimento de Deus. 1 Samuel 2:3. Quem vai ler pra gente? Cada um no que isso. Esther. Tá, Jó 12:13. Jó, Virgínia. Salmo 94:9. Amém. Salmo 147:4. Eunice. Isaías 29:15. Presbítero. Isaías 40:27. Pastora. Tá, vamos lá, cada um lendo um texto, por gentileza. Pode, você é o primeiro. Então está falando sobre o conhecimento de Deus. Continua. Porque o Senhor é o Deus da sabedoria, é por ele sua as obras pesam na balança. Então Deus é o Deus da sabedoria e Ele conhece tudo e pesa na balança. Agora Jó 12:13. Então com Ele está o quê? A sabedoria, a força e o entendimento. Então o conhecimento de Deus, ele abrange isso. Salmo 94:9. Porque fez o ouvido, acaso não ouvira? E porque formou os olhos, será que não enxerga? Porque diz Deus falando que Ele conhece como é feito o sistema auditivo, o sistema de visão. Salmo 147:4. Foi ele quem resolveu quantas estrelas deviam existir e chama cada uma pelo nome.
Queridos, eu não sei quantas constelações existem. Ele determinou quantas estrelas iriam existir e as conhece pelo nome. Se a gente tivesse o seu estrelado e saísse ali agora para contar, a gente com certeza iria se perder na contagem. Isaías 29:15. Aí os que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, e fazem as suas obras da escura, e dizem, quem nos vê e quem nos conhece. Então Deus está mostrando que qualquer pessoa que faz até as coisas escondidas, ninguém conhece, ninguém sabe, Deus conhece todas as coisas, tudo que está acontecendo imediatamente. A visão de Deus, conhecimento, é plena e ampla. Ele está vendo a gente aqui, e Ele está vendo o que está acontecendo aqui a 10 quilômetros, no mundo todo, numa visão geral ao mesmo tempo. Isaías 40, 27 e 28. O que foi, dizeis, ó Raquel, ó Jacó, e fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabeis, não ouviste, o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, nem se pode esquadrinhar o seu entendimento. Querido, nós vamos comentar algumas coisas sobre o nosso conhecimento e o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus, ele tem algumas diferenças, e grandes diferenças, em relação ao nosso. Primeiro, o conhecimento de Deus quer dizer que ele é um arquetípico. O que quer dizer isso, pastor? A palavra arquetipo é uma palavra que quer dizer o seguinte, a ideia inicial, o modelo inicial, o modelo primário, o modelo número 1. O que quer dizer isso, pastor? Que o conhecimento de Deus não foi passado por ele e ele não ouviu de alguém. Ele tem um conhecimento de primeira mão do universo. Deus conhece o universo não como nós conhecemos. A gente conhece o universo agora, está vendo? Deus conhece o universo antes do universo ser feito. Antes de qualquer alteração da natureza, Deus já conhecia o universo. Outra coisa interessante do conhecimento de Deus, queridos, o nosso conhecimento, ele é adquirido. Você pesquisa, você estuda, alguém te conta. Deus não, é inato, já está nele. O conhecimento de Deus já está nele. A gente não tem isso, a gente não tem um conhecimento que já está na gente. A gente tem que buscar os conhecimentos. Podemos buscar muitos. Deus é diferente. Deus já tem nele o conhecimento de todas as coisas. Ele não tem que perguntar para um, pesquisar para outro, não. O conhecimento de Deus é pleno. Próximo tópico aí, queridos, por gentileza. Sabedoria de Deus. Vamos lá. Pode-se considerar a sabedoria de Deus como um aspecto do seu conhecimento. É evidente que o conhecimento e a sabedoria não são a mesma coisa, conquanto estreitamente relacionados. Então, a primeira coisa, queridos, que conhecimento e sabedoria não são a mesma coisa. São coisas distintas, mas estão interligados um com o outro. O conhecimento é adquirido pelo estudo, mas a sabedoria resulta de uma compreensão intuitiva das coisas. Então, primeiro, a sabedoria de Deus é a sua inteligência como manifestada na adaptação de meios e fins. Conhecimento você estuda, você adquire. Deus já tem. Sabedoria é a maneira que você aplica aquele conhecimento que você tem. E Deus não tem só, Deus é a sabedoria. Deus é a própria sabedoria. Você quer saber, quer ter sabedoria, você busca em Deus, que Deus tem a sabedoria, Deus sabe aplicar todas as coisas. Como nós podemos definir a sabedoria de Deus? É a perfeição de Deus pela qual Ele aplica o seu conhecimento à consecução dos seus fins de um modo que o glorifica o máximo. Então, o que é a sabedoria de Deus? É Deus tendo todo o domínio para aplicar o seu conhecimento naquilo que Ele quer. Então, tudo que Deus conhece, Ele usa de uma maneira perfeita e que leva para Ele ser glorificado. Vamos ver alguns textos bíblicos. Quais que tem aí, queridos? Romanos 11:33. Me dá uma folha aqui, meu filho. Olá, alguém já achou Romanos 11:33? Leonice. Agora Romanos 14:7. Amélia. Agora Efésios 1:11-12. Quem? Presbítero. Colossenses 1:16. Irmã Virgínia, por gentileza. Pastora, irmã Sônia, ajuda aí também, irmã Sônia. Salmo 19,
Ah, tá. Então, pastor, é contigo mesmo. Salmo 19, de 1 a 7. Vamos lá? Cada um lendo o seu texto, por gentileza. Romanos 11, 33. Como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Então, a primeira coisa que Paulo fala, como que o conhecimento de Deus é grande. Quem pode questionar, quem pode entender aquilo que Deus faz. Então não tem como. A sabedoria de Deus é muito grande. Deus é a própria sabedoria. Agora, Romanos 14, 7 e 8. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor. Morramos, somos do Senhor. Então quer dizer que tudo é para Deus, e tudo é dele, tudo é planejado por ele, tudo que ele faz termina para manifestar o poder dele. A ideia que Paulo está passando é essa. Olha, tudo que Deus faz, se você vivendo ou você morrendo, Deus vai ser glorificado. Vamos lá agora, próximo texto, Efésios 1, 11 e 12. Nele digo, em que também fomos feitos de herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os primeiros, esperamos em Cristo. O que Paulo está falando? Que tudo que Deus faz serve para a manifestação do poder de Deus, para a manifestação da perfeição de Deus. E se você olhar o ser humano, se você observar o ser humano, você vai ver a obra perfeita que Deus fez. Essa que é a ideia. Tudo que Deus faz, a sabedoria, ele usou todo esse argumento dele para o nosso bem. Próximo texto, Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele para isso. Então diz o quê? Tudo espiritual, físico, no céu, na terra, foi criado por ele e para ele. Então Deus nos criou para manifestar a glória dele. Aí a gente corrige alguns pensamentos equivocados. Alguém chega e fala assim, eu já ouvi até cantores renomados, falam assim, olha, que a oração é alimento de Deus, que Deus precisa de louvor. Nada disso. Deus não precisa nada disso. Deus é autossuficiente. Se você louvar ou eu louvar ou não fizermos isso, ele continua sendo Deus. A sua oração não alimenta Deus, nada disso. Deus não nos criou por uma necessidade, uma carência dele, não. Deus nos criou para a manifestação da perfeição que ele tem. Próximo texto, Salmo 19, de 1 a 7. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí foi uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, e percorre o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge do seu calor. A lei do Senhor é perfeita, e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos ímpios. Então diz o quê? Que a natureza toda manifesta a glória de Deus. Em que sentido? Mostrando como ele fez tudo de uma maneira perfeita e correta. Certo? Agora, o outro atributo de Deus que nós vamos ver agora, ele é mais profundo, e diz que profundo para entendimento, não em Deus. A veracidade de Deus. Aí nós podemos entender isso de três formas, queridos. Deus abrange, quando fala de veracidade de Deus, Deus abrange três áreas em relação à verdade. Primeira coisa, queridos, ele abrange a ideia de verdade como ele é tudo como Deus deveria ser, e como tal distingue-se de todos os outros deuses.
Então, tudo que fala sobre Deus, ele tem. Ele é verdade sobre Deus. Então, quando fala de veracidade de Deus, quer dizer o quê? Que ele é a verdade sobre Deus. Vamos abrir um parênteses, falei isso quarta-feira passada, mas é bom a gente lembrar agora. Se você for em alguns povos por aí, ou até aqui no Brasil tem isso, né? Não falando mal de nenhuma religião, mas tem religião aqui no Brasil que existe uma divindade, não é assim? Para cada tipo de situação, não é? Tem divindade para o cego, para as causas impossíveis, o que mais? Para o pobre, para o aleijado. Para cada tipo de situação difícil, existe um ser que eles criaram. Na Índia, a última vez que fizeram o levantamento que eu acompanhei foi em 1991, 90, já tinha cerca de 330 mil deuses na Índia. No Egito antigo, tinha o Deus Sol, o Deus isso, o Deus aquilo. Aqui está dizendo que, como a veracidade de Deus, Deus abrange todas as necessidades e supre todas elas como Deus. Você quer saber o que é Deus? Quer saber o que é Deus? Ele tem essa verdade. Quer ver alguns textos que falam sobre isso? Eu acho que não está aí na sua folha, mas a gente pode colocar aqui. Salmo 96, 5, está assim. Alguém lembra de Salmo 96, 5? Isaías 44, 9 e 10. Salmo 96, 5. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Então quer dizer, os deuses dos povos são ídolos. Mas nosso Deus, o verdadeiro Deus, fez os céus. Isaías 44, 9 e 10. Pode. Então Deus está falando que, ó, quem faz um Deus, não faz sentido. Agora, o nosso Deus é diferente, ele não é feito. Ele é quem faz. Ele é superior. Agora, primeira questão que Deus é verdade no sentido de ele ser Deus verdadeiro. A segunda característica dessa verdade de Deus é no sentido ético. Como tal, revela-se como realmente é. De modo que a sua revelação é absolutamente confiável. O que é isso? O que Deus nos mostra é confiável. Eu posso confiar no que Ele fala, eu posso confiar no que Ele mostra. Não há mentira naquilo que Deus faz. Não há dúvida no que Ele mostra. Vamos ver um texto que são vários? Abra sua Bíblia, por gentileza. Esse texto é bem conhecido. Números 23, 19. Livro de Números 23, 19. E Hebreus 6, 18. Números 23, 19 e Hebreus 6, 18. 23, 19. Pode ler. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não faria, ou faria, e não faria? Então, primeira coisa que Deus fala através do profeta é o quê? Deus não é filho do homem para que minta. Então, na boca de Deus, na palavra de Deus, no que Ele se revela, no que Ele nos ensina, é totalmente confiável. Não há mentira, não há mais ou menos. Ele falou e é aquilo mesmo. Hebreus 6, 18. Portanto, há duas coisas que não podem ser mudadas. E a respeito delas, Deus não pode mentir. E assim nós que encontramos segurança nele, nos sentimos muito encorajados e nos manter firmes na esperança que nos foi dada. Então, queridos, ele diz aí que Deus é a verdade. E o último tipo, que a gente pode destacar a verdade de Deus, primeiro tipo, que Deus é a verdade como Deus, certo? Segundo, que tudo que ele se manifesta é confiável. O que ele fala é mesmo. E terceiro, queridos, que Deus é a verdade no sentido que ele conhece a verdade de todas as coisas. Eu olhando aqui, vamos supor, eu olho aqui, eu falo, eu acho que é uma Sônia, ela mora aqui em Angra, de repente ela é carioca, olhando. Ah não, a pastora deve ser, ela é muito calma, deve ser baiana. O Pablo, ele tem uma ginga, deve ser. Eu vou olhar, eu vou achar que eu conheço isso.
Deus não, ele conhece a verdade de todas as coisas. Deus não tem um conhecimento superficial. Então, a terceira qualidade dessa verdade de Deus é o quê? Que ele conhece a verdade como as coisas realmente são. Ele conhece. Então, a gente não tem esse problema com o ser humano. Você começa a se relacionar com o ser humano, a gente acha que ele fulano, gente fina, da melhor qualidade. Aí passa um tempo, rapaz, esse cara não vale nada, rapaz. Deus não tem esse problema. Deus já sabe realmente como nós somos. Então, fulano é assim. Amanhã ele vai se transformar nisso. Mas Deus tem a verdade sobre todos nós. Certo? Bom, vamos definir o que é essa perfeição de Deus, a veracidade. Né? A perfeição de Deus é em virtude da qual ele responde plenamente à ideia da divindade, é perfeitamente confiável em sua revelação e vê as coisas como realmente são. Quer ver um exemplo disso dentro da Bíblia? Procura aí, por gentileza, para mim, 1 Samuel 16:7. 1 Samuel 16:7. Pode ler, Paulo. Tá bom. Porém, o Senhor disse a Samuel: não apenas para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Qual foi essa história? Deus vira para Samuel e fala: Samuel, vai na casa de Jessé e escolhe o futuro rei. Aí entra o primeiro filho de Jessé, um homem alto, forte, bem apanhado. Samuel olha e fala: opa, esse aí tem jeito de rei. Aí Deus falou: opa, não faça isso. Não é esse. Porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas Deus conhece o coração. É essa verdade que Deus tem. A verdade que Deus tem, Ele conhece tudo plenamente, sem a menor sombra de dúvida. Então, queridos, hoje nós já vimos o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus e a veracidade de Deus. Então, quais são os atributos intelectuais de Deus? Vamos repetir, igreja? Para a gente gravar bem? Quais os atributos intelectuais de Deus? Primeiro, ficou muito fraquinho isso aí, né? Vamos lá? Atributos intelectuais de Deus. Número 1. Conhecimento de Deus. Número 2. A sabedoria de Deus. Número 3. A veracidade de Deus. Isso. Conhecemos os atributos intelectuais de Deus. Agora, querido, nós vamos para os atributos morais de Deus. Atributos morais de Deus. Os atributos morais de Deus são geralmente considerados como as perfeições divinas mais gloriosas. Por que isso? É onde Deus mais se relaciona direto com a gente. É a parte que mais nos agrada. É a parte que mais nos atinge de uma maneira agradável. O primeiro atributo moral de Deus que nós vamos ver agora se chama bondade de Deus. Vamos lá então, a bondade de Deus. A bondade de Deus, esta geralmente é tratada com uma concepção genérica, incluindo diversas variedades que se distinguem de acordo com os seus objetos. Então, queridos, a bondade de Deus, ela se relaciona com toda a criatura. Vamos ver alguns textos aí. Primeira coisa que nós vamos ver é a declaração que se fala sobre Deus. Diz assim, que ninguém é bom senão um só, que é Deus. Vamos ver Marcos 10, 18. Lucas 18, 19. Marcos 10, 18. Lucas 18, 19. Marcos 10, 18 e Lucas 18, 19. Quem achou pode ler. Marcos 10, 18. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Então, a primeira coisa que Jesus fala, olha, só tem um que é bom, Deus. Mas por que Jesus falou isso? Vamos ler Lucas 18, 19, vamos entender isso. Porque ele falou que só tem um que é bom, que é Deus. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: porque me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Isso aí, Jesus não estava falando que ele não era bom. E que ele está lembrando qual é a ideia correta de ser bom.
que é a ideia correta de ser bom? Quando você fala uma coisa boa, puxa aí, você fala, essa cadeira é boa de sentar. Por quê? Você fala que a cadeira é boa de sentar. Puxa para a sua memória aí. O que você entende? Essa cadeira é boa? Não, essa cadeira não é boa de sentar. Por que você fala que a cadeira é boa de sentar? Confortável. Atende a sua necessidade de te dar conforto. Então ela é boa porque ela atende a sua necessidade. Quando a gente fala que Deus é bom, é porque Ele atende a nossa ideia e necessidade de ser bom. A diferença de Deus ser bom e de você ser bom, de eu ser bom, é muito grande. Primeiro, que Deus é bom em todos os sentidos. Em todos os sentidos, Deus é bom. Ele é 100% bom. Ele é bom por si mesmo e em si mesmo, e Ele é bom para todas as pessoas. Com todas as pessoas. Aí, pastor, mas eu também sou. Tem alguém que te acha mal. Tem alguém que acha mal Deus também, não. Ele não gosta de Deus, porque Deus é justiça e não gostou. Então a ideia de Deus ser bom, da bondade de Deus, que Ele é bom em si mesmo, e em todos os sentidos Ele é bom. Em todos os sentidos. Não há nada ruim em Deus. Não há nada que tem que ser melhorado em Deus. A gente é bom, vamos ser sinceros. Você acha que você é bom em tudo, 100%? Eu não acho. Eu não acho Deus. Estou longe desse 100% em tudo. Estou longe, muito longe. Deus não. Deus é bom 100% em todos os sentidos. Aí você vai, analise cada área da sua vida. Eu sou um bom marido 100%? Não. Gosto de me melhorar. Sou um bom pai 100%? Jamais. Eu sou filho 100%? Não. Sou irmão 100%? Não. Tem que melhorar muitas coisas. Deus não. Ele é bom, literalmente, 100% em tudo. Então, por isso Jesus fala, o único que é bom, quando ele fala bom, é em todas as áreas, é Deus. Em todas as áreas é Deus. Jesus Cristo queria mostrar que assim como Deus é bom, Ele também era bom. Mas as pessoas o chamavam de bom sem entender a profundidade da palavra bom. Então, a ideia da bondade de Deus é essa profundidade. Deus é bom em todos os sentidos. Né? É uma perfeição absoluta de Deus. Ele não é bom em algumas coisas, não. Ele é perfeito. 100% bom. Certo? Ele é a fonte de todo bem. Vamos ver alguns textos. A vontade de Deus para com suas criaturas. Isso pode ser definido como a perfeição de Deus que o leva a tratar benévola e generosamente todas as suas criaturas. Então, eles vão deixar uma coisa clara. Deus faz o bem para todas as criaturas. Deus é bom para todo mundo. Para todo mundo. Não é só para o evangelho, não é só para o cristão, não. Ele é bom para todo mundo. A grande diferença é que cada um quer relativar essa bondade de Deus. Cada um quer falar, não, Deus não é bom. E olha, o que está acontecendo, olha, está chovendo. Ontem fiz uma visita e a menina falou, não, o diabo está comandando mais o mundo do que Deus. Então, o que você está falando disso? Não, olha o que está acontecendo, tragédia, não. Isso não é nem Deus nem o diabo, é o ser humano. Mas por quê, pastor? Olha, se você falar que é o diabo, por que Deus só cobrou o ser humano? Se você falar que é Deus, o ser humano virou uma marionete, o ser humano é uma vítima, então. Aconteceu coisa ruim, é o diabo. Geralmente o pessoal faz isso, né? Coisa ruim, é o diabo. O diabo falou, eu falei para o diabo até sugere, o diabo até dá ideia, o diabo até facilita. Mas ele não tem esse poder de pegar sua mãozinha e obrigar você a tocar naquilo que não pode. Ele não vai pegar o seu pé e vai te levar aonde, se não. Ele vai te sugerir para facilitar. Agora, quem decide é quem? Somos nós. Igual Deus. Deus é bom. Ele sempre vai sugerir o que é bom de você fazer. Agora, se você vai fazer ou não, a culpa não é de Deus. Certo? Vamos ver alguns textos sobre a bondade de Deus? Vamos lá? Salmo 145, versículo 9. Quem? Virgínia. Salmo 36, 6. Vai, Esther. Salmo 36, 6. Segura aí. Mateus, esse de Mateus é forte. Mateus 5, 45. Eunice. Lucas 6, 35. Amélia. Atos 14, 17. Presbítero. Bom, então, Salmo 145, 9. Então, o Senhor é bom para todos, sem exceção. Sem exceção. E a sua misericórdia é para as suas criaturas. Então, Deus é bom e usa de misericórdia, usa de
benevolência para as suas criaturas. Agora, Salmo 36, 6. A sua justiça é como as grandes montanhas, os textos Queridos, uma coisa que, quando falou da sua justiça grande, como os montes, quer ver uma coisa? Às vezes a gente não consegue achar isso como exemplo. Então, vamos supor que a gente tem um juiz certo, um juiz incorruptível, certo, tranquilo, que não se corrompe. Quando ele condenar alguém, o condenado vai falar que o juiz é bom? Juiz, ele pode ser o maior bandido, ele pode ter errado de todas as formas, ele não vai falar que o juiz é bom, porque o condenou. É aí que tem que entender, Deus é bom porque Ele faz aquela coisa justa. Ele não é bom para me agradar, Ele é bom para fazer a coisa boa e certa. Próximo texto, Salmo 104, 21. Quem foi? Ninguém? Não falei isso não? Vamos lá, Mateus 5,45. Quem foi? Eu. Para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu, porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas tanto para os que fazem bem como para os que fazem mal. Aí, queridos, a gente responde algumas questões nossas. Por que o ímpio prospera mais que o cristão? O ímpio está aproveitando a oportunidade, porque quem diz aí que Deus faz o sol sobre o justo e sobre o ímpio. Faz cair a chuva sobre o bom e sobre o mal. Então Deus não dá privilégio para ninguém. Se você aproveitar as oportunidades que Deus está dando, que é igual para todo mundo, você vai embora. Às vezes o cristão, ele se acomoda e espera Deus trazer na mão. Nossa, eu estou orando aqui. Não. A coisa que Deus pode até trazer na mão, mas a coisa que você tem que fazer a sua parte. Agora Mateus 6, 26. Eu não falei também. Eu não falei não, moço. Lucas 6, 35. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filho do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Então quem está falando aí? Olha, vocês fazem o bem, emprestem, ajudem, sem esperar nada em troca. Porque o vosso Pai, Ele é bom até para quem é ingrato. Ele faz o bem até para quem faz mal. Ele faz isso. Então, está confirmando que Deus é bom. Agora, Atos 14, 17. Contudo, não se deixou a si mesmo, é testemunha, beneficiando vós lá do céu, dando-vos chuvas em tempos frutíferos, enchendo de conhecimento e de alegria os vossos corações. Quer dizer, Deus sempre enchendo de alegria os corações, sempre fazendo o que é bom para as pessoas. Aí agora, queridos, dentro da bondade de Deus, há 4 divisões, não sei se vai dar tempo de falar das 4, né? Mas vamos tentar falar um pouco de cada. Primeira divisão da bondade de Deus, amor de Deus, né? E essa questão do amor de Deus é interessante. Vamos já ler o texto que define isso. 1 João 4, 8. Já deixa claro o que significa isso. Confirma a ideia de atributos. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8. Pode ler? Pode. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Isso.
Deus é caridade, Deus é amor. Quando aparece a palavra caridade, a ideia é de um amor prático, é um amor que faz acontecer. Um amor prático, não é um amor só falado. Então a primeira divisão que a gente pode falar sobre a bondade de Deus é que Deus, o amor de Deus, Deus é amor. Ele é movido por isso mesmo, pelo amor de Deus. É quando Deus age baseado no amor. E todas as vezes ele age baseado no amor. O amor de Deus é uma das grandes expressões que a gente mais comenta. Quer ver um exemplo disso? João 3,16. A gente pode falar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a vida de Jesus, nós já sabemos, é movida pelo o amor de Deus. Outro texto que eu acho que quase não sabe de qual, mas se não souber, procura aí na Bíblia, Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Jesus Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Vamos ver os outros textos? João 16, 27 e primeira carta de João 3,1. João 16, 27, primeira carta de João 3,1. Vamos lá? Pode ler a primeira carta de João. Pode. Veja como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus, e somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Então, o mundo não nos conhece porque não conheceu Deus. O fato de sermos chamados de filho de Deus. Não temos nenhuma qualidade própria, mérito próprio para termos tal título, filho de Deus. Mas Deus, por nos amar, Ele nos chama de filho. Agora, João 16, 27. Ninguém? Isso. Porque o próprio Pai nos ama, visto que me tens amado e tens escrito que eu vim da parte de Deus. Então o próprio Deus é nos amado e eu vim da parte de Deus. Então, queridos, o amor de Deus sempre é expressado em atitude, em ação de Deus. Não é só uma declaração que Ele faz, certo? Então, primeiro, bondade de Deus é expressada pelo amor de Deus. Segundo, graça de Deus. A palavra graça, queridos, ela é manifesta, a Bíblia nos mostra que essa não é só da parte de Deus. O que é graça? É um homem favorecer a um outro homem. Vamos ver alguns textos? Vamos dividir aqui para ir rápido. Presbítero, lê para a gente Romanos, Ruth 2,2. Virgínia, lê para a gente 1 Samuel 1,18. Eunice, 1 Samuel 16, 22. E Amélia, Gênesis 39, 4. Esther, vai procurando aí Tito 2,11. 39, 4. Achamos o primeiro texto aí? Primeiro, o homem sendo gracioso contra o homem. Quem é? Gênesis 33, 8. Não, Ruth 2,2. 1 Samuel 1,18. Dois. Isso. Ruth, a Moabita disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espiga atrás daqueles cujos olhos eu achar graça. E ele disse: vai, minha filha. O que era isso? Caíam as espigas de quem colhia, e ali não podia qualquer um pegar as espigas de milho. Alguém tinha que achar a graça, alguém tinha que favorecer a pessoa para pegar. Então, esses textos são exemplo de homens que favoreceram outros homens. 1 Samuel 1,18. Aí era sacerdote Eli conversando com Ana, né? Ele fala, olha, por essa época, daqui a um ano, isso vai ter a grande dos seus braços. Ela fala, ache graça, seja favorável a minha pessoa, a sua. 1 Samuel 16, 22. E mandou a seguinte mensagem a Jessé: eu gostei de Davi, deixe que ele fique aqui o meu servo.
Então aí é Saul mandando recado para o pai de Davi. Olha, eu achei graça. Eu quero favorecer a Davi. Deixa ele ficar aqui. Gênesis 39, 4. Logrou José vencer perante ele a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e que passou as mãos tudo o que tinha. Então achou graça. Meus queridos, essa aí é um homem favorecendo outro homem. A ideia de graça na Bíblia é bem diferente, é mais profunda. O que seria graça? Eu acho que todo mundo já ouviu a definição de graça. Ou não? O que é graça, igreja? Favor não merecido. Então a ideia é essa na Bíblia. Graça seria o quê? A imerecida bondade ou amor de Deus aos que perderam o direito a ela e por natureza estão sob sentença de condenação. Nós perdemos o direito. Quando nós perdemos? Quando nós pecamos na pessoa de Adão. Então nós não temos direito à bondade de Deus. Mas quando se trata do amor de Deus, ele se manifesta na graça. Então, o que é graça como atributo de Deus? É a bondade não merecida, o amor não merecido, perdido por direito. Agora nós vamos ver alguns textos que mostram isso. O que Deus nos dá por amor que Ele tem, não que mereçamos. Efésios 1, 6 e 7. Quem? Presbítero. Efésios também 2, 7 e 9. Eunice. Tito 2, 11. A Esther. Uma Virgínia. Tito 3, 4. Aí a Virgínia leu 4, a Amélia leu 5. A pastora leu 6 e 7. Efésios 2, 7 a 9. Pode ler, leu Tito 2, 11. Porque a graça de Deus se manifesta trazendo salvação a todos os homens, ensinando Já passei por isso. Vou parar o estudo porque eu fazia questão de ler. Vamos lá, Efésios 1, 6 e 7. Para louvar agora da sua graça, pela qual nos foi agradável e assistiu a si no amado, e que temos redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo a sua graça. O que diz no comecinho? Pela graça nos fez agradáveis. Quer dizer, o pecado nos transformou em pessoas desagradáveis a Deus. Mas a graça que é manifesta no seu amado Filho nos fez agradáveis a Deus. Agora, Efésios 2, 7 e 9. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de Deus. Queridos, eu estava ontem, a gente vai fazendo visita, a gente... Rapaz, eu fico pouco presbítero, irmãos, como tem gente que é tão assim, como pode dizer, tão por fora da Bíblia, vamos usar uma palavra pesada. Estava conversando com uma senhora, eu acho que ela tem 60 anos, é querer me convencer que se a pessoa for boa, ela tem que ir para o céu. Eu falo, mas hora nenhuma.
Por que você está falando? Não, porque tem gente boa que morre e tem gente ruim que fica aí, mas não tem quem é bom e quem é ruim. O acordo é um só. Mas se uma pessoa que não faz mal para ninguém, não bebe, não fuma e morre, vai para o céu assim, não. O acordo é um só. Entregou a vida a Jesus, ponto final. Não entregou, não tem conversa. Ela não ficou muito conformada, ela acha que a pessoa boa, a ovelha para ela é o seguinte: o senhor conhece a vida da pessoa toda? Não. De repente ela é boa nesse momento, e como que ela foi antes? O que ela fez antes? Então é Jesus que perdoa os pecados. Aí ela perguntou assim para mim, tem uma hora que eu pode existir gente assim. Mas Jesus perdoou de todos os pecados mesmo, pastor? Não pode ser. Uma coisa que a gente ensina com tanta naturalidade, facilidade na igreja, mas tem pessoas ainda que, esse texto que nós lemos, ela acha que a pessoa é salva pelo esforço dela. Se a pessoa se esforçar muito, fizer muita coisa boa, não. A salvação é fruto da graça de Deus. Nós não merecemos, mas Ele nos dá. Qual é o próximo texto? Tito 3, 4 a 7. Isso. Não, seria o 4, a menos 5, apóstolo 6 e o 7. Mas quando apareceu a verdade e a caridade de Deus, nosso Salvador para com os homens. Não por obras de justiça, praticadas por nós, mas segundo tua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos Deus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, queridos, a ideia de graça é o quê? É algo que nós perdemos, que tínhamos direito, e Deus nos dá por amor a nós, sem mérito nenhum nosso. E nós vamos parar por aqui. Aí semana que vem, Deus dizendo que sim, nós vamos continuar, você pode trazer essa folha, vamos continuar a partir de misericórdia de Deus. Aí nós vamos entrar em santidade, que é muito tempo também. Certo? Então o que nós vimos hoje? Começamos a ver os atributos comunicáveis de Deus. Quais são os atributos? Espiritualidade, atributos intelectuais e atributos morais que estaremos terminando. Amém? Vamos colocar de pé, queridos, por gentileza?